A manhã chegou, mas não trouxe alívio. O apartamento de Carlos, antes um refúgio, agora era apenas um local onde o medo e a desconfiança haviam se instalado. Exaustos, traumatizados, os 4 sobreviventes daquela noite macabra não sabiam o que fazer. O corpo de Verônica estava na mão da polícia, suas mentes na mão da vingadora. O segredo que guardavam, a mentira que contaram à polícia, o peso da morte de Verônica, tudo parecia esmagador. E a mensagem da carta, "Eu estou entre vocês", ecoava em suas cabeças, corroendo a pouca confiança que restava. Para Larissa, o peso era insuportável. O estresse reacendeu velhas feridas, velhas necessidades. A tentação de fugir ou de encontrar alívio era forte. Então Pedro, rompendo o silêncio, disse: Não podemos ficar aqui para sempre. Carlos, pensando nos próximos passos, disse: A polícia vai querer falar de novo. Precisamos ir para casa, pensar. Raquel arrematou. Sim, é o melhor, separar por agora. Pensar e processar tudo isso. Carlos respondeu, transparecendo o seu medo de toda a situação tensa. A decisão foi silenciosa. Separar. Voltar para seus próprios mundos. Uma tentativa fútil de retomar o controle. Mal sabiam que a Vingadora os esperava e que o jogo do predador contra os peões, estava apenas começando. Deixaram para trás a discoteca, o corpo de Verônica, a polícia confusa. Em meio ao caos da manhã de Nova York, buscavam um refúgio. Um lugar seguro para processar o horror e a semente da dúvida plantada pela mensagem na carta. Em seus próprios espaços, a solidão do medo se tornou ainda mais pesada. O silêncio das suas casas era assustador. O perigo parecia espreitar em cada sombra. E para Larissa, o silêncio trazia uma tentação familiar e avassaladora. A dor insuportável pedia alívio. A fuga era a única saída que ela conseguia enxergar. A mais perigosa. De volta à solidão do seu apartamento, o peso daquela noite esmagou Larissa. O trauma, a paranoia, a certeza de estarem sendo caçados. Era demais. Velhos demônios sussurravam. A dor insuportável pedia alívio. A fuga, o falso conforto que a consumia, o peso da noite, o medo, a solidão. Foi demais. De volta ao seu refúgio solitário, Larissa buscou a única saída que conhecia. Um falso alívio que a consumia lentamente, mas ela não estava sozinha. E nas sombras, o predador a observava, esperando o momento perfeito para atacar sua maior vulnerabilidade. Em meio ao seu desespero e à neblina do vício, a figura mascarada se revelou. Uma aparição sinistra com uma oferta fatal. Não apenas alívio, mas a solução final. Uma dose além do limite. A chance de silenciar todos os pesadelos, para sempre. Diante daquela tentação sombria, a luta interna de Larissa chegou ao fim. O medo, o vício, a dor, tudo a empurrava para o abismo. A armadilha se fechou. Aquilo é a solução. A figura mascarada parecia dizer sem palavras. E em poucos minutos, a dor de Larissa cessou. Para sempre. Uma vítima de sua própria fraqueza e da crueldade calculada da Vingadora. A caçada silenciosa continuava e a segunda peça do jogo caiu. A cidade de Nova York despertava, alheia ao horror que se desenrolava. Mas não para a polícia. Outro chamado, outra morte,
Larissa, uma aparente overdose. Mas as marcas do jogo sombrio eram visíveis para a Vingadora. A notícia chegou como um soco, uma ligação da polícia. Larissa estava morta. A dor pela perda mal começou e a Vingadora atacou novamente, de outra forma cruel. Quase ao mesmo tempo, uma mensagem anônima em seus celulares, para cada um deles, fotos do corpo de Larissa e a frase gélida ecoando a carta original: "Eu estou entre vocês". As palavras da carta na discoteca ganharam um novo, terrível significado. Eu estou entre vocês. As palavras ardiam em suas mentes. Cada sombra, cada barulho, cada olhar suspeito. Tudo alimentava a paranoia. Quem enviou as mensagens? Quem matou Verônica? Quem matou Larissa? E quem entre eles era o traidor? A amizade que um dia os uniu em um crime agora se desfazia sob o peso da dúvida mortal. A paranoia se aprofundou. Quem entre eles estava colaborando com a Vingadora? Quem era o lobo no rebanho? Isolados, aterrorizados, eles se afogavam na dúvida. A Vingadora não apenas matava, ela plantava o caos, a discórdia, desintegrando o grupo por dentro. E o próximo passo no jogo sombrio era usar o medo deles contra eles mesmos, forçá-los a se virar uns contra os outros. Num misto de medo e paranoia, eles começam a conversar entre si, via mensagens de textos. Você recebeu a mensagem? Começou Pedro enviando uma mensagem a Carlos. Recebi. O que isso significa, Pedro? Você sabe de alguma coisa? Eu é que pergunto, Carlos. A carta disse: eu estou entre vocês. Você confia em Raquel. Eu não sei se confio mais em você. E o dinheiro? Você acha que alguém está atrás da nossa parte? Neste meio tempo, Raquel manda uma mensagem a Carlos. Carlos, recebi uma mensagem. Você também recebeu? Não confio no Pedro. Você acha que um de nós... Não sei, Raquel. Eu não sei em quem confiar mais. Precisamos entender. O medo e a desconfiança os separavam, mas a necessidade desesperada de encontrar respostas os forçava a se aproximar novamente. Especialmente Carlos e Pedro, sócios, cúmplices do crime original. E agora, presos em um jogo onde um deles poderia ser o traidor. Carlos tomou uma decisão perigosa: confrontar, cara a cara, no lugar que simbolizava o sucesso construído sobre o crime, a empresa. O palco para o próximo ato do jogo sombrio. A empresa, o símbolo do sucesso que construíram sobre as ruínas de outro, o local escolhido para o confronto inevitável. Cara a cara, Pedro e Carlos tentariam desvendar o mistério. Mas a Vingadora já os esperava. Precisamos parar com isso, Pedro. Quem está mandando essas mensagens? Quem matou Verônica e Larissa? Eu é que pergunto, Carlos. A carta disse: eu estou entre vocês. Você confia em Raquel. Eu não sei se confio mais em você. E o dinheiro? Você acha que alguém está atrás da nossa parte? O dinheiro? É nisso que você pensa agora? 2 pessoas morreram. E essas mensagens, você não acha estranho que elas falem "eu estou entre vocês" logo depois daquela discussão na minha casa? Estranho. Com certeza que é estranho. Nada disso faz sentido a menos que um de nós seja o assassino. Não é Carlos? A conversa rapidamente desmoronou em acusação mútua. O medo, a culpa, as suspeitas financeiras, tudo explodiu. A semente da dúvida, plantada pela Vingadora, floresceu em fúria e pânico. E então, a confirmação cruel. Em uma tela apagada, uma mensagem surgiu. Eu estou entre vocês. A frase que os assombrava desde a discoteca. Ali, no escritório, entre eles. A Vingadora no controle. E zombando deles.
A paranoia atingiu seu ponto de ebulição. No auge do pânico cego, a dúvida se transformou em certeza fatal. Um deles era o assassino. Um deles não era confiável. Medo, desespero, uma arma guardada na gaveta, um estampido, um silêncio quebrado pela tragédia. No delírio da paranoia, alimentado pela manipulação cruel, Pedro atirou contra seu amigo, seu sócio, seu cúmplice. O pacto estava completamente desfeito, em sangue. O tabuleiro estava manchado. E ela viu tudo, registrou tudo. O momento exato em que o último laço daquela amizade criminosa foi rompido. O jogo dela funcionou perfeitamente, a evidência final contra o último peão. Em pânico, Pedro fugiu, deixando para trás o corpo de Carlos, a arma e a terrível verdade do que ele, sob a manipulação do medo, havia feito. Apenas dois restavam: Pedro e Raquel. A vingadora havia isolado seus alvos no tabuleiro. Enquanto o caos se instalava, Raquel permanecia em seu refúgio solitário. 2 mortes em poucas horas. A mensagem ameaçadora ecoando em sua mente. E agora, silêncio. Nenhuma resposta de Carlos. Nenhum sinal de Pedro. Apenas o medo e a terrível sensação de estar sozinha. A última, a tentativa desesperada de alcançar os amigos, inútil. O grupo de 5, reduzido, fragmentado, talvez destruído. Ela estava sozinha no escuro, presa em um jogo que mal compreendia, mas ela não estava totalmente sozinha. O predador a observava, pacientemente. O jogo estava quase no fim e o alvo final estava isolado. A vingadora se preparava para o cheque-mate. A última peça no tabuleiro sombrio, sozinha, aterrorizada. Mal sabia ela que seu encontro com o destino já estava sendo orquestrado. O capítulo 2 se encerra na escuridão do medo e da solidão. Os peões restantes estão em posição. A caçada não terminou. Está apenas esperando o momento certo para o próximo movimento final. O tabuleiro sombrio está quase vazio. Apenas 2 peões restam. E o cheque-mate se aproxima. A vingadora apertou o cerco. O confronto final é inevitável. Quem sobreviverá? E qual o preço final a ser pago pelo crime quase perfeito? Não perca o clímax eletrizante de Um Crime Quase Perfeito. O capítulo 3 revelará a verdade por trás da máscara e o destino dos últimos sobreviventes. Clique no like se você está ansioso pelo confronto final. Inscreva-se no canal Trama Novelas para não perder o desfecho e mergulhar em novas histórias de suspense extremo. E compartilhe este pesadelo com seus amigos para que eles também entrem neste jogo mortal. Trama Novelas.